E mais de 52 mil usuários do transporte coletivo se cadastraram para o embarque prioritário. Medida tomada aí para diminuir a lotação do transporte coletivo nos horários de pico. Esse levantamento foi feito pela Rede Mob Consórcio com base em informações colhidas até às 5h30 da tarde de ontem. Segundo os dados, cerca de 40% dos registros não tiveram apresentação de comprovação da atividade essencial. Sobre esse assunto, nós passamos a conversar agora com o presidente da CMTC, o Murilo Ulloa. Bom dia, presidente. Seja bem-vindo à Sagres. Bom dia, é um prazer participar do Sinal Aberto da Sagres. Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide. Bom dia. É um prazer. Presidente, você já tem um balanço dessa primeira manhã? Como é que foram os problemas registrados? Já tem um balanço? Bom, nós vamos ter aí, eu acredito que dentro de 30 minutos, um balanço mais preciso, um balanço definitivo, mas desde as 4h30 que nós estamos acompanhando a operação, claro que ocorreram aí alguns contratempos, mas eu confesso para vocês que foi bem menos do que nós esperávamos. Pelo curto espaço de tempo que nós tivemos para fazer a divulgação, né, foi uma ação muito ousada, decidida pelo governo e implementada pela Rede Mob e pela CMTC. Então, nós estamos satisfeitos e temos aí o dia de hoje para fazer alguns ajustes, para que no dia de amanhã nós acreditamos que teremos menos problemas, apesar que eu volto a dizer, foi bem menos do que nós esperávamos. Presidente da CMTC, Murilo Ulloa. Cileide, vamos só já repassar aqui para o presidente o registro que nós fizemos aqui com o repórter Samuel Straioto. A gente vai reexibir um vídeo, presidente, de uma pessoa que estava com o cadastro desde domingo e não conseguiu embarcar no embarque prioritário. Vamos relembrar, conferir esse momento. E o pessoal que estava aguardando mais cedo, que a gente mostrou, Rubens, agora começa a entrar aqui no terminal, Padre Pelágio, o sistema começa a liberar e as pessoas, de uma forma apressada, com certeza, as pessoas já passando aqui, se forma uma fila grande, aqui como vocês podem nos acompanhar, para quem está no nosso canal do YouTube, para quem está no AM730 pode perceber. Descrevo aqui, então há uma fila grande, os policiais estão orientando e as pessoas estão aqui aguardando. Eu vou ouvir aqui, tentar ouvir uma moça. Moça, licença, bom dia, tudo bom? Eu vi quando você chegou aqui, você estava na porta da frente, né, do eixo. Como é que foi? O motorista acabou lhe orientando? Como é que foi tudo? Bom dia para você. Bom dia. Eu peguei 5h40 lá no Jardim de Primavera, tive que descer, que eu fiz o cadastro domingo e não constava o meu cadastro. Tive que descer, peguei novamente outro ônibus, cheguei no Padre Pelágio, estou esperando aqui 1 hora esperando. Eu entro no serviço 7 horas, já são 7h15, estou aqui ainda. A senhora trabalha em que tipo de atividade? Eu trabalho em laboratório, trabalho em clínica de saúde. Agora, o pedido é para que o cadastro seja aperfeiçoado? Aperfeiçoado e atualizado corretamente. Presidente, portanto, esse relato. Cileide, acho que você talvez a partir desse relato queira também ampliar a pergunta, mas essa questão do cadastro, Cileide. A gente viu, o senhor falou problemas pontuais, esse é um problema pontual. Eu vi outro caso de uma pessoa que estava com a informação de que o cadastro estava aprovado e ela foi embarcar e o cartão dela não passou, né? Então eu queria que o senhor fizesse, a partir desses dois casos, que o senhor desse para a gente um balanço de quais os problemas que a CMTC detectou nesse primeiro dia. Bom, esse tipo de problema que foi relatado é um dos problemas pontuais, né, que nós detectamos, que tem que ser corrigido e tem que ser verificado as razões. Por exemplo, nós detectamos um problema que pode ser de algumas pessoas, que às vezes o usuário ele fez o cadastro em nome dele, porque ele é de serviço social ou ela,
né? E na hora de ir para o ponto, pegou o cartão do esposo ou do filho, porque existe isso numa família onde eles colocam crédito. O cartão tem que ter crédito. Não adianta eu cadastrar o cartão no meu nome e eu usar o cartão da minha esposa, mesmo não sendo proibido fazer isso. Mas a gente sabe que existe alguns casos nesse sentido. Então chegou lá, eu fiz o cadastro, mas eu não estou usando o cartão. Claro que a gente imagina que, nesse caso específico, eu estou dando um exemplo, mas são muito poucas pessoas que têm esse tipo de problema. Agora, o caso dessa usuária, ela tem que verificar junto ao site da RMTC para ver se, porventura, ela não enganou ao colocar a categoria. Algum problema aconteceu para que ela não fosse liberada naquele horário. Ela disse que chegou ao ponto às 5h40. Se ela tentou embarcar às 5h40, ela não deveria ter tido bloqueio nenhum, porque o bloqueio foi a partir das 5h45, né? Então, pelo áudio, ela falou que chegou às 5h40 e não conseguiu entrar, pelo que eu entendi, tá? Então, ela falou isso, mas pode ter ali uma questão de não estar tão preciso o horário. Agora, presidente, para evitar esse tipo de caso, a pessoa quando faz o cadastro, confesso que não fiz esse teste, até porque eu não utilizo o transporte coletivo, não fiz o teste para saber. Mas quando a pessoa faz o cadastro lá no site, esse cadastro já é autorizado, já é aprovado, e a pessoa já fica com a segurança de que quando chegar na roleta, no terminal, no ônibus, ela vai passar com o cartão dela, ou essa comprovação só vai acontecer quando ela chegar na catraca? Cadastro demora 1 hora para ser validado, certo? Agora, ela realmente ela vai perceber que o cadastro foi ou não quando ela estiver tentando entrar no terminal ou nos ônibus. Talvez fosse interessante, não, presidente, uma notificação de alguma forma, um e-mail, algum tipo de confirmação, até para avisar, principalmente para aquelas pessoas que não tiveram cadastro autorizado, talvez para ela já refazer, para ela não ir para o terminal, para o ônibus no horário, sabendo que o cadastro dela não foi autorizado? Nós estamos tentando ver se existe uma forma da gente tentar a comunicação com esses usuários, mas você sabe que nesse tipo, a única comunicação que a Rede Mob tem com o usuário é o cartão, e no cartão não tem como você fazer essa comunicação. Sim. Podemos aí ver se a questão do e-mail, mas eu acredito que nós vamos corrigir muito esses ocorridos hoje. Nós tivemos aí mais de 30 mil cadastros que não tiveram identificação, que foram só justificativos, um número muito maior do que a nossa expectativa. Então, esses cadastros todos, desde a madrugada de hoje, estão sendo avaliados, né, essas justificativas. Nós chegamos hoje aí a um número de 70 mil cadastrados. Quer dizer, é um número muito grande, né? Então, nós vamos aí no decorrer do dia tentar diminuir ou resolver aí esses problemas pontuais que a gente consegue ter a solução. Bom, 70 mil cadastrados e 30 mil só a justificativa? Só a justificativa não vale, né, presidente? Não vale, vale. O cadastro, ele pede para você enviar uma foto do documento, que seja aí um crachá, um contrato, carteira de trabalho, ou caso não tenha, por exemplo, cuidadoras. Tem muitas cuidadoras que elas não são registradas, que ela não tem nenhum comprovante. Então, ela faz a justificativa e é aprovada. Esses da justificativa, o número foi em torno de 30 mil pessoas. Entendi. E aí tem o caso também de quem, por exemplo, tem uma consulta médica e não conseguiu remarcar para um outro horário. Ela coloca na justificativa que ela tem uma consulta médica e vai conseguir pegar o ônibus ou não? Ela vai ter que faltar na consulta? A justificativa tem que ser, depende muito da consulta, mas a princípio todos serão bloqueados, né? Aí ela coloca aí a justificativa da consulta e pode acontecer dele ser autorizado. Sim, Sileide. Pois mas eu queria esclarecer melhor essas questões aí do cadastramento. O senhor disse 70 mil pessoas se cadastraram. Você disse que é um número alto. Quantas pessoas vocês esperavam, a RMTC e a CMTC, esperavam que se cadastrasse para esse horário? Sileide, é um número, assim, uma expectativa que nós tínhamos, né, na faixa aí de 50 mil passageiros, uma expectativa.
Isso não significa que os 70 mil está errado, não é isso. Mas existia essa expectativa, porque a gente sabe que desses 70 mil, deve ter muitos usuários que são de serviços essenciais, mas que não usam o transporte no horário de pico. E foram lá e fizeram o cadastro, porque ouviu que eles são de serviços essenciais, fizeram o cadastro, certo? A nossa análise é em cima do horário de pico. Então, quer dizer, vamos ver essa demanda aí, que eu não tenho esse relatório ainda, para a gente identificar melhor. Mas a nossa expectativa era menor do que isso. Pois é, e aí os 70 mil, é possível transportá-los sem que haja aglomeração? Vamos supor que todos eles resolvam usar o transporte nesse horário. É possível controlar esse número ou ele está acima da capacidade de transporte no horário? Para que não haja aglomeração, claro. Não, é possível transportar. É claro que se eu tiver 50 mil, eu vou ter uma capacidade. Se eu tiver 50 mil, eu vou ter um pouco mais. Mas é possível, 100% da frota está na rua, 100% da frota está operando. Agora, é possível operar. Bom, outra questão que o senhor disse agora, eu queria entender melhor, é a respeito da justificativa do cadastro. Né? Vocês esperavam que as pessoas apresentassem algum documento comprovando que ela, de fato, é trabalhadora do sistema dos serviços essenciais. 30 mil, ou seja, quase a metade delas só se justificaram. Se a CMTC aceita apenas a justificativa, não corre o risco de essa justificativa se transformar numa burla e todas as pessoas justificarem qualquer coisa lá para poderem conseguirem o acesso nesse horário que seria restrito aos trabalhadores essenciais? Corre o risco, sem dúvida, corre o risco. A gente espera, até pela sensibilidade das pessoas nesse momento, essa medida ela foi tomada, ela tem uma razão de ser, né? Ela foi tomada aí devido a esse alto índice de proliferação da Covid, né? Para a gente tentar evitar as aglomerações nos terminais e nos ônibus. Então ela tem uma razão que a gente imagina que é uma preocupação de toda a população, não só de Goiânia, metropolitana, mas de Goiás e do Brasil. Então a gente conta um pouco com a acessibilidade, não só dos usuários, como dos empregadores. Agora, pode acontecer, acredito até que vai acontecer, e essas justificativas, elas estão, como eu disse no início, desde a madrugada de hoje, sendo analisadas, né, e serão aquelas que, porventura, houver e ocorrer alguma desconfiança, elas serão questionadas. Presidente, a gente viu também na reportagem que o Samuel Straiotto fez para a Sagres, que depois que liberou o transporte para os trabalhadores diários não essenciais, houve aglomeração. Ele estava lá no terminal Padre Pelágio e houve aglomeração. E aí, não havia uma previsão de que isso pudesse acontecer no segundo horário? Havia, principalmente nesse primeiro momento, onde as pessoas, muitas delas estão desinformadas, né, e chegaram mais cedo e às vezes ficaram ali uma hora e meia ou até 2 horas, 1h30 esperando os ônibus. Agora, nós acreditamos que a partir de hoje à tarde, a partir de amanhã, as pessoas que porventura ficaram 1 hora e meia na porta do terminal, elas vão se adequar a esse horário e vão chegar um pouco mais tarde no terminal para evitar essa aglomeração, né? Agora, existe essa expectativa, claro, mas é esse que nós vamos tentar trabalhar. A gente viu também, a gente até comentou mais cedo aqui no nosso programa, que um boletim que está sendo divulgado diariamente pela assessoria da RMTC, informando aí a demanda esperada e a demanda realizada no transporte coletivo. A demanda esperada era a mesma que aconteceu no isolamento do ano passado. E houve também, eles fizeram uma pesquisa, e 52% dos trabalhadores não são de áreas essenciais. Pelo movimento que a gente viu hoje, a partir das 7h45, quando liberou para todos os trabalhadores, e por esses dados, né, enviados aqui pela assessoria da RMTC, o que a gente pode afirmar que tem muitos trabalhadores de áreas não essenciais que deveriam estar fechadas e que estão trabalhando e que o número é muito alto?
Sileide, desde o início desses decretos, nos últimos 30 dias, nós acompanhamos que não houve uma adesão da população. Não só porque, às vezes, eu nem culpo o trabalhador, o usuário, às vezes não houve aí um escalonamento dos empregadores, não houve uma liberação dos empregadores. Então, essa medida, inclusive, ela foi tomada no domingo justamente pela pouca adesão que ocorreu nesses últimos decretos, né? A gente lembra muito bem que há um ano atrás, no início dos decretos, em março e em abril, a adesão foi muito maior do que hoje, né? Hoje a gente anda nas ruas de Goiânia, a gente vê a movimentação é a mesma. Então, é por isso que nessa pesquisa, 86% dos usuários do transporte são trabalhadores, desses 86, esses 52 não são de serviços essenciais. Agora, nós observamos hoje também que antes das 5h45 houve um aumento de demanda, principalmente nas semi-urbanas, né? Trindade, Goianira, Senador Canedo, houve um aumento da demanda, ou seja, passageiros que estão atentos a essa medida e que anteciparam a sua ida para os trabalhos, né? Então, eu acredito que nós estamos contando aí com a adesão da população, dos usuários, para que a gente possa, num espaço curto de tempo, que a nossa expectativa é que essa curva comece a diminuir e com a alteração dos decretos, nós também venhamos a mudar essa medida que foi implantada hoje. Bom, para encerrar da minha parte, presidente, a avaliação que o senhor faz até o momento é de que esse primeiro dia, então, foi positivo, apesar de problemas localizados, e que vocês acham que achou o caminho para fazer o controle, evitar as aglomerações repetidas que a gente tem visto no sistema? Acredito que sim, Sileide. Só da gente perceber que houve uma queda de 30% a 40% nesse horário de pico, isso já nos satisfaz. É claro que se for transferido essa diferença para a porta dos terminais, para os pontos de ônibus, nós não vamos estar atendendo aí o nosso objetivo, né? Nós temos que saber diluir esses usuários que não são de serviços essenciais para que ou eles embarcam antes ou eles chegam no terminal no horário pelo menos mais próximo do permitido para eles adentrarem. Rubens. Presidente, obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Claro, nós vamos aqui seguir acompanhando, né? Tem um horário da tarde, amanhã novamente pela manhã a gente vai continuar em contato aí com o senhor, com a equipe da CMTC sobre o transporte coletivo e esse embarque prioritário. Também os outros horários, né? Como a Sileide acabou de questionar. Um abraço ao senhor, bom dia, bom trabalho. Eu que agradeço, Rubens, Sileide, a todos os ouvintes do Sinal Aberto. É um prazer e estou sempre à disposição. Obrigado aqui pela disponibilidade. O Murilo Ulloa, presidente da CMTC, Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, sobre essa mudança. Portanto, se você ainda não fez, trabalha numa atividade considerada essencial e não fez o cadastro, faça. É no rmtcgoiania.com.br/embarque prioritário. Esse é o site, rmtcgoiania.com.br/embarque prioritário. Já são muitos cadastros, acima da expectativa da CMTC, 70 mil cadastros pelo menos, mas é assim que você vai conseguir embarcar nesses horários de pico, das 5h45 da manhã até as 7h15 e à tarde das 4h45 até as 6h15. Só atividades essenciais, profissionais dessas áreas é que vão poder embarcar. Os outros profissionais nos outros horários, apesar de que estamos aí na vigência de um decreto que proíbe o funcionamento dessas atividades não essenciais. Destaque a íntegra aqui da entrevista com o Murilo Ulloa, presidente da CMTC, você confere acessando o nosso portal sagresonline.com.br.